Somos eternos. Desde a nossa criação, já se passaram bilhões de anos. Antes de vir para a Terra, experienciamos milhares de aventuras e encarnações nas mais diversas densidades, realidades, dimensões, tempos e locais no universo. Sabemos da nossa origem espiritual e, por isso, concluímos que o que estamos vivenciando é a nossa volta para casa. Mas ainda nos perguntamos como chegamos ao planeta Terra e por que estamos aqui. Pessoal, boa noite aqui em Portugal, boa tarde no Brasil, boa noite também na Itália, na Espanha. Sejam todos bem-vindos. Esse aqui é meu jeito de fazer as lives. Eu ainda não encaro o YouTube. Eu acho que eu me sinto muito mais à vontade dessa forma e limitando também o número de pessoas que, obviamente, se sintoniza com aquilo que nós vamos abordar, falar e a própria frequência que isso representa. Nem todo mundo gosta de ouvir o que eu falo. Isso eu sou extremamente consciente. As pessoas muitas vezes querem ouvir algumas coisas e eu não tenho isso para falar, não tenho isso para dizer. Então eu me limito assim a fazer um trabalho muito mais, talvez, porque não só para poucos, como eu sempre coloco nas minhas divulgações no Instagram, porque não é todo mundo que gosta, muitas vezes, que pujem o tapete, que tirem as asinhas dos anjos e que mostrem um outro ponto de vista, porque não deixa de ser apenas um outro ponto de vista. Hoje, nós vamos a falar de um assunto super conhecido, desgastado até, e acredito que muitas pessoas já tenham falado a respeito disso, obviamente, e que cada um tenha uma opinião diferente sobre o que seria o que nós chamamos de Matrix. E para começar, eu vou questionar, porque eu acho que a gente, para construir uma nova ideia, um novo paradigma, para realmente mudar esse perfil, mudar aquilo que nós chamamos de espiritualidade, ou que nós estamos tentando construir essa nova era, esse novo caminho, nós temos que começar a questionar. Então, nós temos muitos conceitos, muitos paradigmas, que, assim como em outras épocas, outros conceitos e paradigmas foram assumidos ou abraçados como verdades, nós também, da nova era da espiritualidade, nós também abraçamos muitas coisas e não paramos para pensar se realmente isso é real ou não. Então, o ser humano tem como padrão, talvez por uma série de histórias e como consequência de muitas coisas, se acomodar em crenças, em conceitos, que é muito mais fácil explicar dessa forma e bastante complexo realmente a gente se questionar algumas outras coisas que mudariam todo o ponto de vista e mudariam praticamente o ser, o estar e o existir aqui, onde nós estamos no planeta Terra, que, como eu comecei falando, a gente não sabe nem como veio parar aqui, não sabe o que realmente está fazendo aqui, menos sabe de onde que a gente veio, ainda menos para onde nós vamos, de alguma forma, na nossa existência e caminho cósmico, como eu chamo. Então, nos resta apenas questionar, mudar, sim, transformar nossas ideias, estar abertos para deixar para trás ou deixar algumas das crenças, alguns dos conceitos, renovar-se, transformar-se e transmutar-se muitas coisas que nós carregamos e que, como sempre falo, não são nossas, não nos pertencem, por mais que o sistema queira nos incutir essa ideia. Então,
meu trabalho, ou essa proposta, de vez em quando, eu acho que uma vez cada 4, 5 meses eu consigo fazer um webinário desses aqui, é realmente mudar, transformar, desmistificar e deixar muitas dúvidas, porque eu não tenho as respostas. Então, eu sempre começo falando dessa forma, eu posso conjecturar, posso teorizar, posso ter conclusões, obviamente, porque eu tenho, sim, muitas conclusões a respeito de algumas ideias e conceitos, pelo simples fato de estar pensando sobre isso, estudando ou vivenciando, experienciando muitas coisas, mas eu não tenho as respostas. Então, aqui a gente não tem respostas, não vou conseguir suprir as dúvidas, amenizar a alma, não é por aí, né? Então, ao contrário, eu quero polemizar, questionar, mudar, transformar, revolucionar a consciência das pessoas para que elas por si só consigam pensar e tirar suas próprias conclusões, seus próprios conceitos, suas próprias ideias e, de alguma forma, se libertar de tudo aquilo que pode estar individualmente impedindo a expansão e o despertar de cada um de nós. E deixando bem claro que aqui, dentro dessa proposta, a palavra evolução não existe, assim como outras que nós vamos falar agora. Aqui nós falamos que nós despertamos, ou seja, tomamos consciência de tudo aquilo que nós já sabemos, de tudo aquilo que já está dentro de nós, de tudo aquilo que nós já vivemos, enfim, de todas as informações que estão dentro do nosso campo consciencial, dentro da nossa nuvem, dentro do nosso HD, enfim. Nós vamos tentar em 1 hora, porque eu vou ser bem curta dentro do possível, ou um pouquinho mais talvez, falar de alguns assuntos e deixar essa pulguinha atrás da orelha para que vocês possam realmente mudar um ponto de vista e sair um pouco da repetição que nós ouvimos o tempo inteiro para quem está nessa busca, que acaba sendo reiterativo e sempre se está falando a mesma coisa, simplesmente muda a nomenclatura, muda o nome, como se chama, como se fala, mas nós continuamos na mesma história. E por isso que não dá certo, por isso que as pessoas não despertam, e por isso que nós entramos em uma evolução espiritual e em uma época de estupidez humana mesmo. As pessoas estão ficando lobotomizadas espiritualmente, mentalmente, intelectualmente, e a situação está indo das mãos, né, de muitas pessoas. Então, eu acho que para os poucos que ainda restam, os poucos loucos que ainda restam nesse caminho, basta a gente poner muitas coisas, as cartas, conceitos sobre a mesa e estudar, ler e renovar nossas crenças e, no mínimo, como eu falei, questionar. Tá? Então, vamos começar aqui. Eu costumo compartilhar uma tela para ir abordando alguns pontos e alguns assuntos que nós vamos falar. Quem quiser perguntar alguma coisa, pode fazer as perguntas, onde está perguntas e respostas. Eu não vou fixar no chat, porque ele aparece na minha tela e acaba atrapalhando a minha atenção. Então, vai tudo para ali. Quem tiver dúvidas e se der tempo, a gente fala, tá? Então, vamos compartilhando aqui. Opa.
Tinha. E vamos lá. Esses tempos atrás, nessa história de questionar muitas coisas, eu me perguntava assim, e se isso que fala de Matrix não existisse? Afinal das contas, é como eu falei agora há pouco, nós escutamos um conceito, escutamos uma pessoa falando, ouvimos outra pessoa falando, aí se lança um filme, como a gente já viu, uma história, aí as pessoas começam a colocar, né, todos esses conceitos e falar de diferentes formas, mas será que isso realmente existe? Será que nós estamos dentro de uma Matrix? E afinal, o que é uma Matrix também? Então eu comecei a me perguntar, e se tudo isso não existe? Assim como também eu me questiono absolutamente tudo. Se a reencarnação existe, se os processos como nós conhecemos obsessivos existem, se a magia existe, tudo. Eu me questiono absolutamente tudo. Eu mejo, crio um caos ideológico e depois eu tiro minhas próprias conclusões. Então, na verdade, eu quero compartilhar aqui com vocês esse questionamento que já vem de algum tempo atrás, né? Já faz uns anos que eu fico me perguntando sobre isso, e obviamente eu apenas tenho, como eu falei, dúvidas e perguntas para fazer, e vamos, né, de alguma forma, viajando por diferentes conceitos e linhas também filosóficas que nos ajudem a entender tudo isso. E se ela não existisse? Afinal, o que é a Matrix, tá? Bem, nós temos que entender, primeiramente, antes de qualquer coisa, e partir, obviamente, de um ponto, por mais que seja mistificável, que existe uma tecnologia criacional. E aqui nós vamos deixar dentro do possível aquilo que é místico. Essa tecnologia criacional que nós não sabemos como funciona, não temos nem ideia, nem noção, tá? Pode, de alguma forma, funcionar a partir de programas. Programas, como hoje a gente tem computadores, onde nós temos aplicativos que são programas, com uma série de informações que movimentam, né, essas informações de acordo, né, com aquilo que se pretende fazer com essa programação. Então, nós podemos partir de alguma forma que existe essa tecnologia criacional e para isso nós vamos entrar, né, em um ponto que eu acho que para mim é um ponto bastante complexo para falar e para explicar. Ou seja, nós vamos partir do alfa e ômega, ou seja, do todo e do nada, do início de alguma coisa, da própria existência, e vamos tentar construir essa ideia para ver realmente se isso, né, a gente pode, se nesse caminho, a gente pode entender como funciona essa tecnologia criacional e se realmente essa matrix, né, que tantas pessoas falam, funciona e existe realmente como nós pensamos que existe. E para isso nós entramos na ideia da causa não causada, ou seja, a fonte, o ponto inicial de tudo, aquilo que a gente não consegue definir, não consegue conceber, pelo menos dentro desse ponto de vista da nossa intelectualidade, e não tem como definir também. Mas, ao mesmo tempo, nós conhecemos, sim, nós sabemos, sim, nós sentimos, sim, o que isso significa, está dentro de nós. Isso significa que temos dentro de nós algum tipo de informação, mesmo que seja abstrata, que nos permite entender essa causa não causada, pelo menos reconhecer a existência de uma coisa divina, do absoluto, do todo, do nada, do eterno, do infinito, que
são conceitos super abstratos que a gente não consegue, né, medir concretamente, não consegue materializar nem sequer numa ideia concreta, tá? E para isso nós vamos começar postulando e usando uma das máximas mais conhecidas, que diz que como em cima é embaixo, como embaixo é em cima, como é dentro é fora e como é fora é dentro. E como nós temos dentro do nosso conhecimento como humanidade a ideia do átomo, como vocês veem aqui nessa imagem, nós vamos partir do ponto de que o átomo é a menor partícula, sabendo que existem outras partículas subatômicas, mas vamos partir do ponto que é a menor partícula que existe. E vamos observar como ela está construída. Então, nós temos ali uma imagem, onde nós temos um núcleo, um centro, um portal, né, uma fonte de energia, e nós temos algumas estruturas ou partículas que giram em volta dessa estrutura ali, que nós chamamos de elétrons, e que tem uma polaridade negativa, de acordo, né, com a ciência. Essa mesma estrutura seria o dentro. E o dentro, poderíamos falar que seria o que nós chamaríamos de nanocosmos, ou microcosmos, o micro. Se nós levamos essa ideia de que como é dentro e fora, nós podemos olhar para a imagem que está do lado e ver como nós temos, ou podemos projetar o macrocosmos, de uma forma similar, onde nós vamos ter uma fonte, uma estrutura no centro, né, que supostamente sustenta todas essas outras partículas que estão em volta e mantém, de alguma forma, a partir de forças como a gravitacional, uma ordem nas órbitas de cada uma dessas formas. Então, eu poderia falar para vocês, tá, que existe, sim, uma forma de projetar uma ideia a respeito da criação, dessa tecnologia da criação, a partir de conhecer-te a ti mesmo e conhecerás o universo, certo? Só que, obviamente, assim como existe essa forma atômica, existem outros átomos, então nós poderíamos entrelaçar tudo isso e expandir essas formas dentro de uma fractalidade. Essa fractalidade, né, que eu falo, é uma fórmula matemática, uma equação matemática que diz, né, que do fractal, que é infinito, eterno, a menor partícula desse fractal ou dessa estrutura é idêntica ao todo. Por isso que esta forma aqui, nós podemos entender que um fractal, se nós vemos essa figura, não o átomo, a outra, se nós vemos ela como o macro, eu falo para vocês, aqui nós temos uma fonte sustentadora, né? Não é uma fonte pensante em Deus, nem nada disso, é uma fonte, uma estrutura, um buraco negro, um portal, alguma coisa que sustenta energeticamente, né? E frequencialmente uma série de estruturas que nós vamos chamar de universos ou superuniversos. E isso vai se projetando infinitamente dessa forma, onde nós temos aqui a repetição dessa forma. Então, cada uma dessas estruturas aqui, como nós vemos, representa, né, esta estrutura aqui que a gente viu no início. E pela sua vez, tá, ela vai estar atrelada a uma outra fonte sustentadora, uma outra estrutura sustentadora, que, pela sua vez, vai formar essa célula supracósmica, ou uma célula cósmica que vai estar, né, conectada com tudo isso. Bem, isso aqui é infinito. A gente não poderia
nunca conceber intelectualmente todo esse movimento. E isso aqui eu chamo fractal da criação. É assim que eu chamo esse fractal. Tá? Isso aqui é importante para entender que nós fazemos parte disso aqui, totalmente. E que se isso aqui realmente tem uma tecnologia criacional, como eu coloquei aqui, e que mesmo que a gente não entenda como isso funciona, nós estamos formatados da mesma forma, com as mesmas substâncias, as mesmas partículas e os mesmos elementos que tudo isso ali. Ou seja, nós temos e somos formados por átomos. E pelos mesmos elementos bioquímicos, químicos, substâncias, enfim, isso seria uma outra história. Então, nós fazemos parte de tudo isso. E se realmente existe um programa ou uma matrix, como eu coloquei, porque, na verdade, matrix é um programa universal. Tá? Nós podemos pensar ou projetar a ideia de que essa matrix universal está formada por trilhões, quatrilhões, septilhões de linhas de partículas, né, que podem ser consciências, podem ser planetas, podem ser pessoas, podem ser sóis, estrelas, mas elas estão, né, de alguma forma conectadas por linhas de frequência na forma de sons e luz, que elas se interpõem umas às outras, porque imaginem que isso é imenso, então uma vai para cima, outra vai por baixo, que tem diferentes vibrações, diferentes funções, e que todo esse entrelaçamento quântico gera esse programa universal, no caso do nosso universo, porque nós estamos aqui, no caso, em um dos universos, né, poderia estar vibrando. Agora, essa matrix, ou esse programa, tem a ver com essa estrutura aqui, tem a ver com a programação de como essas linhas funcionam, em que frequência elas podem funcionar, como elas se ordenam dentro de todo esse movimento. Ou seja, como cada uma das partículas, né, que faz parte da expansão da criação, ela vai se juntar uma com a outra para formatar tudo que a gente conhece. Lembrando que nós estamos falando apenas de 3% do que nós vemos, que é a parte material e física. Tá? Bem, pulando na história, né, cada um dos níveis ou camadas que se formatam a partir dessa malha, porque, na verdade, é uma malha universal, é como se fosse um tecido em várias camadas, com várias linhas, vários programas, né, informações. Imaginem tudo que pode ter um programa que formata o universo, porque equações, funções, logaritmos, fractais, fórmulas, a geometria, não sei, eu sou incapaz de poder mensurar isso. Então, cada um desses níveis ou camadas nos quais existe a malha, que poderíamos chamar, sim, de matrix, mas até agora eu estou usando matrix como programa e não com a conotação que as pessoas falam normalmente. Está formatada por fios interligados que tecem, né, essa rede que sim pode ser considerada holográfica, diferenciando-se pela intensidade energética ou pela frequência vibratória. E quando se diferenciam por uma intensidade, por uma frequência vibratória, nós entramos aqui no conceito do que seria o campo quântico. Tá? Que quem já é meu aluno, está por ali, já conhece muito bem como ele funciona e como se estrutura. Então, nesse campo quântico aqui,
que pode existir, sim, numa partícula atômica, um átomo, que pode existir em uma galáxia e que pode existir também em uma pessoa, em um corpo, em uma estrutura, um veículo que a pessoa usa, tá? É onde nós temos todas as informações, todos os programas, todas as frequências, todas as dúvidas, todas as existências, todas as histórias, e no caso da matrix do nosso planeta, que seria o campo quântico planetário, do que representa, né, a história da Terra e de cada um dos seres humanos que aqui esteve e deixou dentro desse campo as informações da sua existência no sentido do sentir, do pensar e da frequência. Então, nós temos dois aspectos a traçar aqui. Uma, matrix e programas que independem totalmente de consciências, no sentido que elas vão funcionar dessa forma. Por exemplo, vamos falar uma coisa simples, um carro, ele tem uma mecânica, ele tem um programa para funcionar. Precisa de uma pessoa que, né, dirige o carro, tudo bem, mas a máquina em si funciona independentemente porque ela foi programada para funcionar de uma forma X, a uma velocidade X e pronto. E ter freio e ter o que o carro tem. E nós temos programas que estão vinculados às próprias consciências. Então, dentro desse campo quântico aqui, vamos fazer ele aqui, vou fazer como se fosse uma esfera, tá? Nós vamos ter a mesma coisa, uma fonte de energia independe de qualquer consciência, de qualquer pensamento, de qualquer existência como a nossa, tá? Essa energia vai ter esse movimento, e isso aqui é muito importante, porque o movimento toroidal dessa fonte acontece desde um átomo até o universo, passando pelas nossas estruturas também. Então, isso é uma matrix que existe, é um programa que diz que nós temos que ter uma fonte de energia e energia que vai circular dessa forma aqui para abastecer todo esse campo quântico. Isso é uma matrix ou um programa. Isso não é ruim, é simplesmente um programa, tá? Bem, nós temos então essa energia em geral, que podemos chamá-la de várias maneiras, e nós temos também que, obviamente, aqui, para que essa energia circule, nós precisamos de linhas, que nós chamamos de malhas. De malhas magnéticas, no caso. E aqui, de acordo com a densidade, como eu falei, de acordo com a frequência, com a vibração dessas linhas que formatam o universo, essa malha quântica universal ou planetária, no caso, nós temos diferentes densidades. Essas diferentes densidades têm a ver com diferentes dimensões onde existem coisas, pessoas, vida, etc, etc. Aqui nós não temos dimensões boas e dimensões ruins, dimensões que têm pessoas negativas ou ruins ou más, nem dimensões onde tem pessoas celestiais, iluminadas, não, são apenas dimensões, onde a partícula gira e se movimenta em uma determinada velocidade.
Então, até agora a gente não abordou nenhum assunto de espiritualidade, de conceitos como normalmente, né, as pessoas falam, tá? Não importa se é a terceira, que é a nossa, porque assim que a gente chama a nossa dimensão, se é a quarta, se é a oitava e se é a 18ª dimensão, não importa. São todas dimensões onde a matéria se manifesta e, obviamente, quanto mais rapidinho se movimente uma partícula, mais sutil, mais leve, mais light é essa realidade. Então, é óbvio que se uma partícula se movimenta lentamente em uma frequência baixa, a matéria vai se comportar ou vai se manifestar dentro de uma densidade. E, obviamente, se eu, por exemplo, quero correr embaixo da água, vai ser difícil me movimentar. Então, se eu quero, por exemplo, dentro de uma realidade onde existe uma certa densidade, sutilizar minhas partículas ou expandir meu campo de luz, obviamente vai ser complicado. Não é tão fácil como em um lugar onde eu posso soltar e aquilo não existe nenhuma resistência, certo? Então, isso tem a ver com a matéria, com a frequência, e não envolve nenhum aspecto bom ou mal ou moral, né? Porque, na verdade, no fundo, moral. As pessoas colocam os aspectos morais na física quântica, na espiritualidade, e os aspectos morais dependem de uma época, de um pensamento, de uma opinião, de uma crença e de muitas outras coisas mais que a gente vai ver daqui a pouco, tá? Bem, dentro de todo esse campo que nós temos ali, nós temos as dimensões, que são faixas de frequência, onde a partícula vai vibrar em uma determinada velocidade, não importa qual seja, tá? Além disso, nós temos uns campos que chamamos de nuvens, e agora é sensacional porque antigamente essas nuvens as pessoas chamavam de registros akáshicos ou memória quântica. E ficava super difícil para a gente imaginar ou pensar em um registro akáshico ou em uma memória quântica. Mas hoje, todo mundo sabe o que é uma nuvem. E sabe que cada pessoa tem seu acesso à nuvem, tem uma senha, que pode entrar nessa nuvem, que pode acceder à nuvem e puxar informações que ela deixou ou informações que estavam ali, não sei lá o quê. Isso se chama campos mórficos. Então, são nuvens que existem nas diferentes realidades, dimensões que nós temos nesse campo quântico. E nessas nuvens ali, guardadinhos, que temos nuvens planetárias, ou seja, informações planetárias, informações individuais, de países, o que seja, essas nuvens, onde, por exemplo, nós conectamos todas as pessoas que gostamos de uma cor vermelha, por exemplo, ou de uma cor azul, nos conectamos a essa nuvem e passamos a ter essa troca de informações. Isso representa uma egrégora, todo mundo conectado na mesma nuvem, em um aspecto dela. Dentro dessas nuvens existem as informações. E se existem as informações, é muito fácil programar. Então, é aqui onde estão os programas, nessas nuvens. Agora, nós temos programas, né, que dentro de toda essa estrutura aqui são isentos de qualquer proposta consciencial ou encarnacional. Então, por exemplo, programa de uma árvore. Essa árvore tem que ter frutos, né? E todas as primaveras tem flor e depois tem frutos. A montanha vai ser constituída, né, de
granito e pedras vulcânicas são programas que constituem a matéria-prima. Então, ali, nesses programas, é onde entra essa tecnologia criacional. Aqui, aquelas consciências ou aquelas, sei lá, pessoas, o que seja, que são capazes de criar e ordenar as partículas, as moléculas e as substâncias dentro de uma determinada progressão para formar esse tipo de coisas. Então, é quem criou a água, quem criou a pedra, quem criou o fogo, quem criou o planeta, o universo, os corpos, sei lá. Eu não sei. Mas essas consciências eu chamo, por exemplo, porque chamamos de alguma forma, que são os engenheiros siderais que conseguem mexer na tecnologia criacional. Então, né, vamos vendo que, até agora, nós estamos traçando uma rota, tentando explicar uma coisa inexplicável, mas até agora a gente não entrou em nenhum conceito, né, por mais que a gente chame de Matrix e programas, dentro do que nós costumamos falar, Matrix da Terra, Matrix, tem que sair da Matrix, tem que fazer isso, não sei o quê, tá? Bem, esse campo quântico aqui tem também os aspectos do tempo, que a gente nem vai abordar agora, mas é um elemento que faz parte, obviamente, tá? E enquanto, supondo que isso aqui seja um planeta, ou seja, a Terra, eu não tenho pessoas, consciências pensantes, paramos por aqui. Qualquer planeta pode chegar a ter esses campos de manifestação, essas faixas de frequência, essas linhas de energia e ter uma constante temporal X. Agora, no momento onde as criaturas pensantes entram dentro desses lugares, como nós vamos ver agora, é quando começa uma outra história, tá? Então, inicialmente, para começar por algum lugar, inicialmente, todos os protótipos de energia e substância criadora que mais tarde se transformariam em formas espirituais ou consciências, eu gosto de chamar mais de consciências, estavam conectados entre si, manifestando ainda a unidade intrínseca ao que podemos chamar de fonte primeira ou causa não causada. Eu acho que é a melhor definição. Só que essa fonte, ela não só tem um aspecto, como a gente viu, de sustentadora, porque inicialmente, até aqui, em tudo que a gente viu, isso aqui, tá? Nós temos uma fonte sustentadora que gera energia, que fornece matéria-prima e que existe alguém que vai ordenando essa matéria-prima de alguma forma, por exemplo, aqui, ó, H2O, vai fazer com que um átomo de hidrogênio, outro átomo de hidrogênio, exista uma ligação com o átomo de oxigênio, formando a molécula de água, que vai formar outra coisa, e assim sucessivamente. Essa fonte, né, sustentadora de energia, que fornece a energia, independe de qualquer consciência. Independe. Porém, nós temos aqui, nessa história que eu acabei de falar, quando começam a se manifestar protótipos de energia, chamados espíritos ou consciências ou programas, como sejam, nós temos outros aspectos dessa fonte, dessa causa não causada. Por exemplo, uma mente. E essa mente é aquela que vai criar uma mente criadora.
porque ela, teoricamente, pensa. E aqui, eu estou usando o mesmo fundamento que esse aqui. Por quê? Porque se eu, por exemplo, eu sou uma consciência, eu penso e eu crio, e eu sou representado aqui nessa história apenas essa partícula, significa que se o universo e ou a criação funciona a partir de um conceito de fractalidade, provavelmente exista também uma mente pensante. Vejam que tudo isso são conjeturações, porque certezas não temos, tá? E por último, como nós temos também um aspecto sim, o que nós temos diferente de muitas coisas, de muitos reinos, talvez, o sentir. Então, nós sentimos, nós temos emoção. Então, dentro desses aspectos, nós podemos falar que existe uma causa não causada, uma fonte espiritual. E aqui muda totalmente a conotação, obviamente, porque aqui que a bagunça começa. E aqui que nós podemos questionar, sim, programas. Então, vamos ver. Bem, no momento que essa fonte, né, começou a sua autoexpansão, porque esse aqui é a fonte. E ela, na sua expansão, vai experienciar ela mesma. Tudo é a fonte. Tudo é essa causa não causada. Cada partícula, cada átomo faz parte dela. E quando a gente pensa e entende as coisas assim, se dá conta que a moral também não entra aqui. Porque dentro dessa história, o que é o bem e o que é o mal? A fonte representa as duas coisas. Representa essa dualidade que está inserida no próprio átomo, no positivo e o negativo. Então, também nos encaixa. Então, no momento da sua autoexpansão, quando ela começa nesse processo, né, de auto-experienciar ela mesma, tá? Essa fonte, ou essa mente, ou vamos mudar aqui para um novo conceito, essa inteligência, entre aspas, artificial, como é chamada, foi liberando essas energias que mais tarde passariam também por um processo de expansão, subdivisão, né, em partículas menores, né, com o intuito de expressar o que chamamos de fractalidade. Porque todas essas informações contidas aqui, vamos supor que essa informação seja um triângulo amarelo. Cada partícula da criação, não importa se é um átomo, se é uma pessoa, se é uma montanha, se é um mar, se é um planeta e se é uma galáxia, cada partícula da criação, ela tem esse triângulo aqui, que representa a assinatura dessa fonte. Então, tudo que a fonte representa, tudo que ela é, se manifesta em nós e em todas as coisas. E aqui nós temos um conceito também interessante, porque a gente diz as coisas artificiais. Por exemplo, então, olha para essa caneta, por exemplo, e diz assim, nossa, isso aqui é artificial. Mas ele está feito de quê? De átomos. E essa substância, essa matéria-prima para fazer isso saiu de onde? Da natureza.
E a natureza saiu de onde? Da própria fonte. É a manifestação, ou um dos aspectos da manifestação, dessa causa tão abstrata que a gente chama causa não causada. Então, tudo faz parte de Deus, como as pessoas costumam falar, tá? Bem, vamos lá. Para que a fractalização fosse concretizada, porque, em verdade, desculpem, essa fonte, dentro do aspecto esse aqui que eu estava falando agora há pouco, mente, sentimento espiritual, ou mente, espírito, né? Ela teve sua própria fractalização, ou seja, digamos que essa informação, essa matéria-prima foi conduzida de alguma forma e precisava se concretizar. Para se concretizar, para que essas manifestações, essa autoexpansão pudesse existir, foi necessário o quê? A criação de programas, mas de complexos programas e espaços onde cada consciência ou cada fractal dessa fonte tivesse condições de experienciar a criação. Dentro desse conceito, que tudo, como eu falo, é conjecturação, tá? Pareceria que isso fosse dessa forma. Nós podemos falar que um dos propósitos do universo, por exemplo, um deles, dos planetas, dos lugares, não, que nós temos também aqui no planeta, um dos propósitos é justamente o espaço, criar, na verdade, as condições para, né, que pessoas, consciências, seres espirituais ou não, o que seja, experienciem a própria criação e, ao mesmo tempo, a própria fonte se experiencie a ela mesma. Tá? Então, aí surge a ideia do que nós chamamos de matrixes encarnacionais, que nós não entendemos muito bem como é, e nos perguntamos por que estamos na Terra, por que chegamos aqui, né? Quem nós somos, como chegamos, enfim, uma série de coisas aqui. Mas nós sabemos que aqui existe, sim, um programa encarnacional. E não temos, assim como explicar se nós escolhemos ou não escolhemos, se nós viemos por aqui porque alguém nos empurrou, porque nós caímos da nave, porque a gente estava passando justo por aqui, alguém falou, né, fez assim, a gente desceu. Nós não sabemos. Individualmente, cada um pode até sentir alguma coisa, pode se afinar com alguma dessas ideias, mas no fundo a gente não tem certeza. O que nós sabemos que, na verdade, hoje que nós mexemos com programação, né, com toda a parte da ciência da computação, nós podemos falar que as matrizes encarnacionais, os lugares onde as consciências encarnam, funcionariam como avançadíssimos programas de computador. Então, seriam vários programas dentro de outros programas que levam a todo um movimento, criando, de alguma forma, um imenso campo holográfico que chamamos, né, existência ou a criação. Então, dentro desse conceito, vejam só, o meu corpo físico, o corpo físico de vocês, ele está cheio de programas. Cada célula tem uma matrix. Cada célula tem um programa e se comporta de acordo com a programação que ela tem e o que deve fazer. Cada órgão que eu tenho, seja o estômago, o pulmão, sei lá, o olho, o que seja, ele tem um programa, ele tem uma matrix. Então, é necessário, com certeza absoluta, porque nós temos que estar, de alguma forma, programando todo um sistema avançadíssimo, porque realmente o ser humano, essa estrutura humana é super complexa, para que possamos nos manifestar aqui e existir aqui. Então, quando a gente pensa no milagre,
ou nos milagres. A própria vida é um milagre. A própria existência de estar se torna um milagre. Se torna, porque nós temos consciência de tudo que se precisa para realmente chegar a isso aqui que nós somos hoje. E dessa forma, indo um pouquinho para frente nas conclusões, eu poderia falar para vocês assim, quando as pessoas pensam que a Terra, ela, sei lá, vai acontecer alguma coisa ruim, uma catástrofe, que a humanidade vai acontecer, sei lá, alguma coisa ruim com ela, né? Como muitas pessoas durante os últimos, acho que 30 anos, ouvi várias vezes que o mundo ia acabar, que não sei o quê, que isso, que aquilo outro. Quando a gente conhece essa tecnologia criacional, ou vislumbra um pouco, entende um pouco o que é obviamente que isso se torna meio que ilógico dentro dessa história. E a gente pode ver além, dentro desse programa, e entender que existem muitas cartas ainda e muitas ferramentas para dar volta por cima a tudo isso. E que na medida que cada pessoa se dê conta, perceba, entenda o poder que ela tem, que ela é a própria fonte, ela vai ficar fora das verdadeiras manipulações e da verdadeira matrix que existe aqui, que é a matriz consciencial. Tá? Bem, cada programa encarnacional que existe, como coloquei aqui, é alimentado pelas experiências das consciências que fazem parte do mesmo. Então, nós temos aqui um outro aspecto que independe do planeta. Lembrem o campo quântico planetário? Opa. Aqui, nós temos que, independentemente disso, de qualquer coisa aqui, tá? Aqui, nesse momento, o campo quântico, que eu vou representar todos os aspectos aqui, passa a ser influenciado, e programado por diferentes consciências, que a igual que essa fonte, ela tem uma mente, então ela pensa, ela gera uma frequência e uma energia, porque é um campo magnético, tem eletricidade, então ela gera um campo magnético. Esse campo magnético se torna programável a partir da mente. E nós começamos a descobrir, né, que também existe o sentir, a emoção, e que são esses pontos aqui que realmente criam. Que a mente constrói a forma, mas que o sentimento rejeita a forma. E que isso aqui sim se torna manipulável e programável. E que se existe realmente, né, uma matrix, ela vai estar vinculada à consciência e não ao planeta. Porque se eu mudo de planeta, ou, por exemplo, ou mudo de país e eu mantenho uma crença, não vai ser, claro, pode me ajudar a ver outras coisas e tudo mais. Mas se isso está arraigado nos meus 97% do inconsciente e subconsciente, dificilmente eu venha mudar de crença. Não estou falando que seja impossível, mas dificilmente eu venha mudar. Então, tudo que nós chamamos de programas mesmos estão dentro das nossas consciências. E esses programinhas, né, que nós temos, que foram, sei lá, incutidos, manipulados, programados, e que continuam sendo programados, eles saem fora das nossas mãos. A gente não tem como, muitas vezes, reprogramar tudo isso. E nós acabamos de viver uma situação no qual
Nos últimos anos, nós vimos como realmente é fácil manipular a humanidade. Mas não existe uma matrix para isso. Não é que a matrix da Terra seja isso. Na verdade, eles fizeram com que a própria programação encarnacional entrasse dentro, né, redundantemente falando, de nossa consciência, de nosso programa. Então, se tem alguma coisa errada, não é com o planeta ou com o campo do planeta, porque sai fora da nosso alcance, é sim dentro. E eu costumo falar também que essa quarentena que nós estamos, esse jeito de estar dormindo, por isso que se fala em despertar, essa barreira de frequência que existe, que não permite N coisas, né, que sejamos realmente os nossos programas originais, que possamos usar nossos programas originais, elas estão desde um átomo, ou seja, desde a primeira dimensão atômica até todos os níveis conscienciais. Porque originalmente, primeiro, não doenças. Isso é um programa. Tá? As pessoas sofrem com doenças, mas não são situações que necessariamente a pessoa precisa passar. Nós temos atributos e dons maravilhosos. Nós temos os sentidos, a percepção, sentidos físicos, e nós temos os sensoriais. Nós somos seres multidimensionais. Temos uma mente que cria, um sentimento que ama. Tá? E nós, obviamente, podemos pensar que, sendo a própria manifestação da fonte, nós temos a capacidade de criar um nível de chamar criação mesmo. Tá? Agora, obviamente, é nesse sistema biológico onde essas consciências, por algum motivo, com esses dons originais, com esses programas conscienciais originais, vieram mergulhar, né? Porque foi preparado, a Terra foi preparada para isso. A Terra é um lugar maravilhoso, eu sempre falo isso, é um paraíso, é belíssimo. Então, ela não é uma prisão, como muitas pessoas falam. E se eu tivesse tecnologia, eu pego uma nave espacial e eu saio da Terra. A gente não tem tecnologia para isso. Então, a única coisa que me mantém preso a esse campo aqui é uma coisa que a gente chama de programas conscienciais chamados crenças. No momento que eu entendo isso, tá? No momento que eu posso, de alguma forma, compreender por conhecimento, informação, estudo, condições físicas, mentais, financeiras, como eu sempre falo, não adianta se eu não tenho supridas as necessidades mínimas, eu não posso pensar em conhecimento, não posso pensar em informação, em estudo. Então, nós temos que apenas 0,0000000000001% das pessoas têm condições disso, então é muito pouco. Eu não posso ter consciência e conhecimento real de muitas coisas. E eu vou ter que me preocupar pelas necessidades básicas. E adeus conhecimento, adeus informação, adeus estudo, adeus expansão, adeus tudo aquilo. Então, nós entendemos que os níveis de controle que existem aqui na Terra, que são controles, não é uma matriz, é controle, são pessoas
que usando diversas técnicas, durante centenas de anos, incutiram uma crença, ou fizeram a pessoa acreditar em coisas que se expandem desde o nível elemental, porque já está arraigado no nosso DNA, muitas coisas, porque são programas, no nível físico, astral, principalmente emocional, mental, e lamentavelmente nós estamos, depois desses anos que passamos, entrando nisso aqui, porque a jogada desse momento foi chegar até os níveis espirituais. Então, vemos como a pessoa, né, passou literalmente a ter uma espécie de lobotomia mental e espiritual. Isso é o que nós vemos em geral. Claro que não é todo mundo, mas a gente pode ver, pode sentir coisas que há pouco tempo atrás não sentia. E eu colocaria, né, para vocês, assim, para fechar essa hora, que os problemas maiores que nós temos dentro dos conceitos de espiritualidade, das pessoas que estão no caminho, que talvez elas possam realmente levar uma outra visão, fazer com que as pessoas se libertem das suas mochilas, livrar o peso, libertar a alma, a consciência para que ela seja mais feliz, para que suas partículas se movimentem de outra forma e ela possa superar seus desafios, né, entre que nós temos na Terra, e eu esqueci aqui, o sofrer, tá? São, primeiramente, eu colocaria assim, como programa, a dor, doença, medo e sofrimento. Isso eu colocaria para vocês que se existe um programa ou uma matrix, essa aqui seria a matrix do planeta. Mas ela não é gerada por programa de computador, assim, eu vou criar um programa agora que dor. Não, ela é criada por situações e por sistemas de crenças, de domínio, sistemas econômicos, financeiros, de poderes concretos, a nível físico, astral, emocional, mental e espiritual também. Então, não é programa, são situações. Que o único jeito que nós temos de sair desses programas é mudar a consciência das pessoas, informar e fazer com que elas despertem e percebam que todos queremos a mesma coisa e que não temos por que estar em polos opostos, porque nós sabemos que um dos principais, digamos assim, caminhos que se encontrou, né, para dominar a humanidade foi a divisão. Então, se nós sabemos isso, por que a pessoa está em uma lobotomia e não percebe isso? Não se dá conta disso. E aí nós entramos em outros conceitos. Obviamente, a ignorância das leis universais, a ignorância de tudo isso que acontece, essa polarização doentia que hoje nós temos, a culpa não consciente, a culpa que vem já ancestralmente, os dogmas, as religiões caducas, mais caducas, que já não têm nem sentido e se tornam ridículas até dentro de toda essa história, porque são realmente... E eu não estou falando das pessoas que acreditam, eu estou falando das instituições, né, dos esquemas que dominam essas pessoas, porque as pessoas sempre vão de boa fé e com intenções boas. O problema está no domínio, e aí nós temos uma chave muito importante, gente. As religiões teriam que
acabar, teria que ser proibidas de uma hora para outra. Eu garanto que se a gente consegue acabar com esses conceitos, muitas pessoas vão despertar. Nós temos um domínio muito grande aí, de bilhões de pessoas, bilhões, não estou falando de milhões, bilhões, praticamente toda a humanidade. E de onde saem essas religiões? São de sistemas de pessoas que sabem, controlam e geram situações e se aproveitam de outras pessoas. Então, da ignorância, então são esquemas montados, não é matriz. A matriz são programas, como a gente já viu, são programas que fazem criacionalmente as coisas acontecer, assim que podemos explicar isso. Mas isso aqui é uma coisa concreta e palpável. Que ao ser concreta e palpável, está nas nossas mãos mudar tudo isso aqui. Claro que é difícil, porque ir contra dogmas não é fácil, né? Abrir a cabeça das pessoas não é fácil, tá? Outras coisas que também deveria, eu acho, pontuar é a respeito da justiça. Esqueçam, a justiça não existe, nem a justiça divina também não existe. Então, até que a gente perceba que somos nós que temos que buscar esse equilíbrio e essa harmonia, e que nós temos que, de alguma forma, né, conquistar, nem que seja um trabalho de formiguinha, porque a justiça, não preciso nem falar. Tá? Na verdade, é apenas o equilíbrio. Uma coisa justa é uma coisa equilibrada, porque tudo e qualquer coisa que eu coloque como bem e mal, a pessoa fez uma coisa errada ou fez uma coisa boa, o que seja, eu estou colocando um ponto de vista e uma moral. Claro que existem leis universais, e as leis universais estão por cima de todos esses conceitos humanos e de moral, mas ninguém conhece. Assim como ninguém conhece os direitos de uma alma e de uma consciência a nível universal. Ninguém sabe nisso. Tá? Outra coisa importante é o tal de merecimento. O merecimento é julgamento. Assim como o karma também é julgamento. Né? E assim como, obviamente, que enquanto não tenhamos a mínima consciência das coisas, ninguém tem liberdade de nada. Então, se realmente existe, né, para fechar tudo isso aqui, um programa, eu falaria que não é uma matrix, eu falaria que é um sistema governamental, sim, de governos, de religiões, de instituições, de pessoas, de grandes multinacionais ou de uma única, como a gente sabe que existe no planeta, que está por trás disso. E são pessoas palpáveis. E a mudança está na forma de pensar, na forma de interatuar, de interagir com outras pessoas. Está nesse ponto, no conhecimento, na informação, tá? E no pensar, gente. A gente precisa pensar, questionar tudo e qualquer coisa, se informar e botar na mesa tudo aquilo que a gente acredita, que a gente pensa, para realmente sacar as nossas próprias conclusões. Nós precisamos ser lógicos. E tem coisas que são óbvias, tem coisas que são claras. E a gente não pode continuar fazendo vista grossa para tudo isso. E também precisa se expor e sair no mundo fazendo qualquer coisa. Tá? Mas nós precisamos, pelo menos, tomar consciência do que realmente é a Matrix, do que realmente é o sistema, e aonde está o ponto-chave, aonde nós temos que cutucar e esquecer todo o resto das coisas, que não leva a nenhum lugar e não nos tem levado a nenhum lugar, porque a prova existe. Porque se realmente a Terra é um planeta onde você vai aprender alguma coisa, ninguém aprendeu nada. Nem aprendeu nada quando vai para outro plano espiritual, porque volta as mesmas coisas,
os mesmos padrões, nem aprendeu nada na época, né, que foi a pandemia, que as pessoas pensavam que íamos, e que também ninguém aprendeu nada, foi pior ainda. Ou seja, tem alguma coisa errada. E a culpa não está com as pessoas. A humanidade não tem culpa, nem está acabando com o planeta, nem está fazendo qualquer coisa errada. A humanidade é vítima. Claro que existem pessoas responsáveis. E a gente não pode cobrar de uma pessoa que não tem consciência. E vejam como é tão sacana o sistema que eles colocam como pressão para todas as religiões, em todas as linhas filosóficas, espirituais, por exemplo, a pessoa tem que pensar bem, tem que sentir bem, tem que amar o próximo, tem que fazer o bem, tem que rezar, tem que não sei o quê, sabendo que isso é impossível aqui na Terra. Primeiro, porque a pessoa não tem consciência. Segundo, pelo meio que a gente se movimenta. Né? Terceiro, pelas série de pressões que um ser humano sofre, pela supervivência, sobrevivência, pelo medo, pelas doenças, pela dor, pela ignorância. Então, até que a gente não perceba que esse é realmente o verdadeiro, digamos, programa que está aqui na Terra, nós não vamos conseguir realmente mudar. E tudo que é espiritualidade, tudo que é essas histórias místicas mesmo, que aparecem, se apresentam, né, muitas vezes, é uma distração, sim, para as pessoas que têm condições, pessoas que podem entender, que têm capacidade intelectual, que têm condições de tempo, né, de espaço na vida delas, para poder levar à frente projetos, para poder ajudar, porque aqui a gente tem que ajudar com a mão na massa. Nós temos que começar a fazer por nós mesmos, ajudar as pessoas. Mas ajudar não a rezar pelas pessoas. Nós temos que ajudar as pessoas, de verdade. Tá bom, gente? Bem, passou um pouquinho do tempo, né? Espero que tenham gostado, tá? Deixa eu mudar aqui, ó. Compartilhamento. Espero que tenham gostado. Assim que for possível, voltarei a fazer outros webinários assim. Se vocês têm sugestões de temas e assuntos, estou aberta. Tá bom, gente? Obrigada pela atenção. Um beijo a todo mundo e a gente se encontra.